Olá, nação rubro-negra! Hoje entrevistamos Maurício Rodrigues, mais um candidato à presidência do Flamengo. Ele é filho de um ex-presidente do clube, o Hélio Maurício, e afilhado do saudoso ex-presidente Gilberto Cardoso. Conheça um pouco mais de sua história e propostas para o mais querido do Brasil. Como é que é ser filho de um ex-presidente? E não foi um ex-presidente qualquer, né? Foi o ex-presidente de uma geração incrível, formador de uma geração incrível. Como é que foi isso? Bem, antes de ser filho de... Antes eu tive, meu padrinho de batismo foi também um presidente, um ex-presidente, o saudoso Gilberto Cardoso. E hoje tem um filho dele aí, mas o meu padrinho de batismo foi o Gilberto Cardoso, que era muito amigo do papai. O papai era médico e o Gilberto Cardoso era médico. E quando o Gilberto Cardoso faleceu até nos braços de meu pai. Ele era tão Flamengo, como toda a nossa família. O Gilberto Cardoso morreu por causa de uma cesta de basquete, né? E mandou avisar papai foi correndo encontrar com ele, mas quando chegou ele já estava morrendo. Então foi uma coisa muito... Foi a primeira vez que eu vi o papai chorar. Aí, depois papai veio a ser presidente do Flamengo e caiu de cabeça no Flamengo. Para nós, da família, foi uma coisa terrível, porque muda completamente a vida. Tanto que eu estou me candidatando agora. Minha mãe pediu, pelo amor de Deus, para não ser candidato. Mas eu falei, mamãe, eu fico lá em São Paulo, sofrendo a beça. Não perco um jogo do Flamengo. Quando joga lá, eu vou assistir no campo. Quando não é pay-per-view. E me dei conta... Outro dia saiu uma reportagem no Estadão, que a gente já sabia, que uma pesquisa que o Flamengo é a maior torcida do mundo, com 39 milhões e 100 mil torcedores. Em segundo vem o América do México, com 31, depois vem o Chivas do México em segundo, depois o América do México e o Corinthians em quarto, com 28 milhões. Eu pensei assim, meu Deus do céu, se nós somos a maior torcida do mundo, uma torcida apaixonada, né? Por que o Flamengo não tem o maior time do mundo? E eu estou me falando isso há séculos. Aí eu falei, pô, sabe de uma coisa? Não basta falar, eu vou tentar. O primeiro empecilho seria morar em São Paulo. Eu disse, não, eu tenho uma agência de publicidade, tenho sócio, o sócio toca lá a agência em São Paulo e eu vou tocar no Rio de Janeiro, continuo tocando no Rio de Janeiro e vou me candidatar ao Flamengo. Muita gente me pergunta, mas você está afastado do Flamengo e tal, não sei. Aí eu falei assim, eu estou afastado da política interna do Flamengo, que eu não sei se é bom ou ruim, né? Então, eu falei, bom, agora mas eu para ser candidato ao Flamengo, eu não posso chegar no Flamengo e dizer que eu vou salvar o Flamengo. Eu preciso ter projetos que possam corroborar isso que eu estou falando, ou seja, olha, a minha candidatura é sólida porque eu tenho projetos objetivos, claros, definidos, para que o Flamengo ocupe a posição dele. E eu tenho uma frase, o Flamengo não pode ser menos do que o maior do mundo. Olha, eu viajo muito, eu tenho uma filha que está estudando agora, ela estuda na Getúlio Vargas, uma filha mais nova, ela está na França no intercâmbio. Ela outro dia me mandou uma mensagem pelo celular, falou, papai, tem um francês aqui no metrô com a camisa do Flamengo. Então o Flamengo é isso, né? Você vai... Eu gosto muito de caminhar pelo Rio de Janeiro inteiro, quando estou aqui. Então você encontra 10, 20 pessoas com a camisa do Flamengo, uma com o do Fluminense, uma com... Mas o Flamengo... Em São Paulo, eu vejo mais gente com a camisa do Flamengo na rua do que do Corinthians. Você vai para uma ilha, tem um cara com a camisa do Flamengo. Então é uma paixão que eu acho que a torcida tinha que ser mais respeitada. Eu como torcedor, acho assim, quer dizer, eu falo, meu Deus, qualquer dirigente, qualquer presidente que entre no Flamengo, ele tem obrigação de dar o máximo de si para dar alegria para as pessoas, né? Que é para alegria para mim também, né? Aí eu falei, bom, o que eu posso fazer? Eu cheguei em São Paulo para recomeçar a minha vida, há 30 anos atrás, com uma secretária e um boy, contratado que fui para uma agência de publicidade.
Em 15 anos que eu a dirigi, ela se transformou numa das maiores do país e eu já tinha 140 funcionários. Aí eu pedi demissão e montei minha própria empresa que eu tenho há 12 anos. Bem, então, por conta dessa minha vida profissional, eu fui fazendo, e na vida esportiva também. Em 2001, eu comecei um trabalho para a CBF, pela minha agência, que era de valorização da marca da CBF, da seleção brasileira, e chamar a atenção do mercado publicitário, do mercado empresarial, para vamos dizer, o valor de ter a marca da seleção brasileira como patrocínio. Naquela época a CBF tinha a Nike e a Varig como patrocinadores. Então eu fiz um trabalho, claro que não fiz sozinho, mas fiz um trabalho grande para isso, junto com, evidentemente, com a própria CBF. E quando saí, a CBF já tinha 14 patrocínios. Hoje ela tem, naquela época ela tinha Nike e Varig, hoje ela tem Itaú, tem Volkswagen e tal. Então eu acho que o Flamengo tem tudo para ser o maior também na área de marketing. Se você desenvolve um marketing para o Flamengo, primeiro você tem que dar credibilidade ao Flamengo. As pessoas têm que acreditar nos dirigentes, têm que acreditar no que o Flamengo está sendo respeitado, que o Flamengo está sendo bem administrado. Não digo que os outros, nenhum presidente aqui fez isso. Eu não vou julgar nenhum e você nunca espere de mim que eu meto mal em... Cada um tem seus motivos, suas razões. Eu não vou meter mal em ninguém. Agora, eu faço diferente. Por que eu estou me candidatando? Porque eu não concordo com posições de outros presidentes. Agora, eu vou nós vamos falar sobre marketing. Está óbvio que nós vamos falar sobre isso. Nós fizemos uma pesquisa no Magia, no site. Sim. Colocamos lá uma enquete para o torcedor votar. Uhum. Nessa pesquisa, você ainda não recebeu nenhum voto. Uhum. Lá não é uma pesquisa de sócio, é de torcedor. Certo. É um termômetro de popularidade. Uhum. Aqueles que estão tendo mais visibilidade, o torcedor está tendo mais acesso e tal. Até as eleições, você acha que consegue se fazer conhecido principalmente pelos sócios? Qual a sua estratégia em relação ao sócio? Uma vez que você está longe, né? Você mesmo aqui já declarou, eu estou afastado, mas eu sei do que se passa, tal, mas qual a sua estratégia em relação ao sócio? Bem, o que eu estou fazendo? Estou vindo agora, dia 1º de outubro, estou vindo para o Rio, né? Eu me diferencio de que forma, né? O fato de eu não ter voto, é porque ninguém sabe da minha candidatura, né? Eu não lancei agora que eu estou lançando a candidatura. Fazem uns 10 dias, 15 dias. Bem, a minha estratégia é a seguinte: primeiro apresentar meus projetos. Eu vou fazer um corpo a corpo com todos os sócios, em grupos. Vou fazer um lançamento de campanha em que vou convidar 300, 400 pessoas. Vai vir todos os meus parceiros, vão apresentar os projetos. Um estádio de futebol na Baixada Fluminense para 50 mil pessoas. Vou te perguntar já. Então todos esses projetos vão ser apresentados. Aí no meu lançamento eu vou ter mais visibilidade. Agora, eu por enquanto não tenho como ter visibilidade junto à torcida, porque eu vou primeiro procurar quem vota. E depois espero que a torcida aplauda o que eu vou fazer, né? Mas por enquanto essa a minha estratégia, corpo a corpo. Eu tenho uma equipe dentro da minha agência que vai estar mandando já e-mail marketing. Ainda está na letra C da lista, são 6 mil sócios. Então, mas já comecei a ter um monte de retornos do meu e-mail. Já tive 84 e-mails positivos, que nós precisamos ali de Eu calculo que quem tiver 800 votos no Flamengo vence as eleições. E também conto com vamos dizer assim, com a intenção de todos de mudar o Flamengo, né? Falar assim, quero uma coisa nova. Eu pretendo ser essa pessoa nova. E para isso eu vou passar até as eleições fazendo corpo a corpo com todos os eleitores. Isso que eu estou fazendo com você, eu vou sentar e vou conversar com cada um deles. Esse material tem uma afirmativa interessante. O clube não precisa de um mágico. É necessário trabalho, seriedade e competência. Eu acho que hoje em dia, se aparecesse um David Copperfield, sumisse com algumas coisas, ou algumas pessoas seriam interessantes. Mas tudo bem, não precisa de mágico. Como é que você pretende trabalhar
Como é que é a sua proposta de trabalho enquanto presidente do clube? Bom, aí eu vou ter que entrar nos meus projetos. Você quer que eu possa entrar ou não? Pode. Posso? Pois bem. Primeira coisa, está vindo comigo uma empresa de gestão para ver uma situação financeira toda do Flamengo, equacionar essa situação. Não estão cobrando um tostão. Eles vão ganhar da seguinte forma. Olha, o Flamengo deve 400 milhões. Olha, nós vamos conseguir reduzir essa dívida para 250. Reduziram em 150 milhões, vamos dizer. Estou assim, falando muito cruamente. Em cima dessa redução de dívida, eles vão ganhar um percentual. Então, o Flamengo, tudo que eu estou trazendo, o Flamengo não tem que botar um tostão. Então, eu só vou me cercar de gente competente. É como se eu vou tratar o Flamengo, embora eu seja contra o Flamengo ser uma empresa, eu quero que o Flamengo permaneça clube o tempo todo, vou administrá-lo como uma empresa. Por que o senhor é contra? Por que eu sou contra? Porque eu acho que o clube é a paixão. Eu tenho um pouco de receio de que você se apaixonar por uma empresa é diferente. Né? Não esses que já existem, talvez esses migrassem, os torcedores, mas as novas gerações, porque eu acho que o clube Flamengo tem aquela magia. Né? É mágico, você fala, sou torcedor. Pô, eu digo lá em São Paulo, eu tenho duas vamos dizer assim, o meu orgulho na vida, eu sou carioca, sou Flamengo. Pronto, né? Então, eu vou administrar com pessoas só competentes em todos os segmentos do clube. Com isso, administrativa e financeiramente, eu pretendo equacionar. E aí começar, o clube não vive sem futebol, precisa de ter um grande time, precisa ter grandes conquistas, que é para poder as novas gerações cada vez mais. Eu não quero que o Corinthians daqui a 10 anos seja maior do que o Flamengo. Está 10 milhões só atrás. Se nós continuarmos disputando para não cair para a segunda divisão, certamente as novas gerações já vão pensar duas vezes antes de ser Flamengo. Então é assim que eu pretendo, com os projetos de engrandecimento, trazer. Os meus projetos agregam ao Flamengo 1 bilhão ao patrimônio. Aí já é a parte empresarial que eu estou falando. Um estádio de futebol, a arena esportiva, social esportiva na Gávea. É você revitalizar a Gávea, transformar aquela parte de esporte numa arena esportiva de última geração e a parte de lazer do sócio, você transformar numa parte de lazer de alta qualidade. Pretendo ter uma TV, Flamengo por assinatura, para que o torcedor de Manaus possa assistir isso, né? O Flamengo o dia inteiro. E outros projetos, mas os meus projetos principais são esses: gestão financeira, administrativa financeira, um grande time de futebol, já desenvolver como meu pai fez, os times de base, essa garotada, os empresários que me desculpem, mas vão cortar um dobrado comigo se eu me eleger, não vai comprar meu jogador com 12 anos de idade, o jogador é do Flamengo. Então hoje, a gente sabe no futebol que existe, não estou falando que exista no Flamengo, é que existe uma pressão por parte dos empresários para escalar os jogadores. E nem sempre é o melhor jogador que está jogando. Então isso, que me desculpe, eu não quero voto de empresário. Não vota em mim porque isso não vai ter. O senhor é um publicitário, consequentemente deve ter uma crítica voraz ao departamento de marketing e ao processo publicitário do Flamengo. Quais são as ações e estratégias para esse departamento específico? Bem, todas as ações minhas passam pelos projetos que eu estou trazendo. Esses projetos já vão dar uma visibilidade enorme para o Flamengo e eu pretendo, com isso, explorar tudo isso. Né? Quando você coloca uma arena esportiva, um estádio de futebol na Baixada Fluminense, eu estive lá, conversei com o Zito, na época que ele era prefeito de Caxias, a Baixada inteira que é esse estádio de futebol lá. Então não só seria um estádio de futebol do Flamengo, aí o pessoal fala assim, pô, mas o Maracanã é o palco do Flamengo. Eu concordo, o estádio não inviabiliza o Maracanã. O Flamengo pode fazer um Flamengo e Vasco no Maracanã, pode fazer um Flamengo e Fluminense. Eu sou contra ser Flamengo e Fluminense juntos para administrar o estádio. Ou é o Flamengo, que o Flamengo não precisa de ninguém, o Flamengo não precisa. Eu falei isso para um dos diretores do Flamengo, da atual gestão, que veio me falar de uma possibilidade de Flamengo e Fluminense ficarem com o Maracanã. Então, assim, olha,
O Flamengo eu concordo, mas por que o Fluminense? Por que o Flamengo? Não, porque o Fluminense tem uma grande torcida, você vai me desculpar. Não tem comparação a torcida do Flamengo com o Fluminense. Então, você pode fazer um grande jogo no Maracanã, mas Flamengo e Olaria, jogos médios e pequenos, você faz no nosso estádio, entendeu? Flamengo e Figueirense, Flamengo e Avaí, Flamengo, e todos os jogos. Quando é um grande clássico em que reúna grandes torcidas, você faz no Maracanã, não viabiliza uma coisa. Além disso, o estádio, nós teríamos um piso retrátil, que ele cobriria gramado, em que você faria shows para arrecadar dinheiro para o Flamengo. E não teria depois, você poderia jogar no dia seguinte, porque a grama não seria arrebentada. Então eu estou procurando fontes de renda para o Flamengo. E o Flamengo tem tudo para ser ter uma fortuna e não ficar essa pindaíba que tem aí. Né? Um dos candidatos, ou melhor, todos os candidatos que nós entrevistamos, tem propostas para o estádio. Sim. Mas o senhor foi o único que afirma ter o terreno, os investidores, e que o Flamengo não precisa desembolsar nada. Como é que é isso? Não, porque um estádio de futebol, você tem vários valores envolvidos nisso. Por que o investidor se interessaria por fazer um estádio botando dinheiro ali? Primeiro, existem 2 clubes no Brasil que têm condições de fazer isso, só. Eu viajei para a Europa a convite de empresas belgas, fui conhecer o estádio Anderlecht, fui conhecer o Arsenal, conheci o Wembley, conheci Schalke 04 na Alemanha, conheci vários. E eles lá, eles exploram cada espaçozinho do estádio. Você, para vender, o Corinthians lá em São Paulo está vendendo o naming rights. O que é o naming rights? É o direito de nome no estádio. Ou seja, vai ser o Itaquerão lá, Corinthians Sadia, vamos dizer assim. A Sadia pode botar o nome dela lá. Sabe por quanto ele está oferecendo? 400 milhões. Esse nosso estádio de futebol, ele está orçado em 600 milhões. Então, se você botar 600 milhões em alguma coisa, você precisa saber que tem retorno. E não sou eu que estou falando isso, são pesquisas e tudo mais. Então, hoje, se você pega um naming rights do Flamengo, que vale mais do Corinthians, negocia com uma empresa, só aí já cobre o valor do estádio. Depois você tem a venda de camarotes, você tem a venda de cadeiras, você tem a renda do futebol, isso durante 15 anos. Mesmo assim, o Flamengo teria um percentual em cima de tudo. Tudo que o investidor ganhasse, o Flamengo continuaria tendo um percentual pequeno, mas teria. No final de 15 anos, o investidor entrega a chave para o Flamengo, o estádio é do Flamengo. E isso, até lá, você agrega já 1 bi de patrimônio. Né? Enfim, tudo isso são vários detalhes. Eu estou te falando assim, por alto. Né? Então, isso, o mesmo conceito vale para a arena esportiva. A TV Flamengo por assinatura, eu quero ir buscar 10% da torcida a R$10 cada um, que o camarada vai ter acesso. R$10 por mês, você já vai pegar 40 milhões. Eu estou dando a dica já para os meus adversários. Você vai pegar 40 milhões de torcida. Tanto que já teve adversário que queria que eu fosse vice de marketing dele. E eu falei, não, eu quero ser o presidente do Flamengo porque eu quero mudar esse negócio. Enfim, você tem todos esses projetos, eles são entremeados com a visibilidade que dá o Flamengo. Né? Isso daí já é marketing. Os projetos já são marketing. Né? Então, nessa área que você me falou que está sofrível, que dizem que está sofrível, que eu concordo, que não tem sido dado o devido atenção a ela, os projetos nossos são projetos de marketing também. Né? Trazem faturamento para o Flamengo e trazem visibilidade para o Flamengo. E com isso, o que acontece? Com dinheiro em caixa, você pode ter o time do Barcelona no Flamengo. Por que o Flamengo não tem um time melhor que o do Barcelona? Uma das chapas mais populares hoje na presidência do clube é a que apresenta uma relação de empresários. 10 empresários, 12 empresários. Isso tem enchido os olhos dos torcedores. O senhor também é um profissional bem-sucedido.
seria mais fácil, em prol do Flamengo, se unir a essa chapa ou a qualquer outra chapa e formar uma oposição forte, do que lançar uma candidatura própria? Vivi, eu acho o seguinte, existem nomes em algumas chapas que não me seduzem, né? Às vezes nomes até ocultos, que estão em algumas chapas, que eu sei que estão. E que nomes são esses? Esses olha, eu sou muito contrário a... Eu gosto muito de fazer acontecer, mas não gosto de desmerecer. Cada um tem suas razões para viver, né? Cada um tem suas razões para praticar suas ações. Eu tenho as minhas. Então a minha qual é? A minha é crescer o Flamengo, independente do que já aconteceu, né? Então tem nomes que eu acho que ficam há anos no Flamengo, né? Estão há anos no Flamengo e que a gente chega ao Flamengo e a gente passa ano e a gente vê que o Flamengo está nessa situação, sempre numa situação, de repente ganha um campeonato brasileiro como ganhou uns anos atrás, que foi um negócio assim que acho que foi um milagre aquilo, né? O Adriano, acho que Deus chegou no Adriano e falou assim: Adriano e Wagner Love. Foi bem, ou então fica nesse negócio, será que o Flamengo vai perder? Ontem eu estava desesperado lá vendo o jogo do Flamengo, o Wagner Love, que jogou bem, mas aquele chute na trave, eu falei, meu Deus do céu. E a gente fica pensando, será que o Flamengo vai cair para a segunda divisão? Então esse desespero eu não quero ter nunca mais na minha vida. Então eu acho que existem nomes que não me seduzem. Agora, existe uma chapa que já tem conversado bastante comigo. Que chapa é essa? E você vai me desculpar eu realmente não dá para falar porque eu não fechei, né? Então nós estamos estudando uma fusão, não se sabe eu como... Estamos estudando, estamos conversando. E devemos bater o martelo na quinta-feira. Se não houver nada, se houver, vamos dizer, não vamos... Eu vou continuar com a minha... eu devo estar agora, eu sou o cavalo paraguaio, vamos dizer assim, né? Que está desconhecido. Levo o nome da minha família e levo uma trajetória profissional numa área carente que o Flamengo está. Então isso eu acho que até as eleições crescem. Até porque eu tenho recebido muito e-mail desses e-mails. Maurício, eu vou te dizer um que eu recebi, diz assim: se você não está com fulano, nome não as pessoas. Eu estou com você. Outros chamam o Flamengo de corja. Então você escuta. Existe muito ódio entre as pessoas, né? Impressionante o negócio. Então, se o cara não é incompetente, tem, sei lá, se é incompetente, que se dane, o problema é dele. Mas o meu problema é assim, eu estou conversando, se não houver essa minha acerto com essa chapa, que é uma chapa que eu acredito que possa também fazer um bom trabalho, está imbuído dos mesmos propósitos que eu acho que a gente pode incomodar. A gente se juntando vai incomodar bastante. E eu acho que a gente tem condições de ganhar. Se não, eu vou fazer um trabalho mais difícil, certamente, havendo a primeira pessoa que eu vou ligar é você. Muito obrigada. A torcida do Flamengo agradece. Eu li uma crítica a um candidato dizendo que eles deveriam fazer um estágio na Gávea. Conhecer a Gávea primeiro, para depois se candidatar. O senhor conhece a Gávea? O senhor conhece os problemas? Obviamente, que eu quero dizer, o senhor conhece os problemas da Gávea, as questões da Gávea. Hoje, por exemplo, tem uma crítica muito grande à atual gestão de que a presidenta é a presidenta do Parquinho, porque fez muitas reformas, ou algumas reformas, e isso favoreceu ou favorece os sócios, mas em termos de gestão política e profissional do clube, deixa totalmente a desejar. Mas a Gávea está lá, está funcionando, está bonitinha, a piscina a água está quentinha, o parquinho está bonitinho. Como é que o senhor vê o funcionamento da Gávea hoje? Deixa eu te falar, Vivi. A Gávea eu frequentei quando garoto, né? Joguei, apesar de ter 1,76 m, eu joguei basquete no Flamengo, no juvenil. Meu filho foi campeão brasileiro de natação pelo Flamengo, nadou junto com a Patrícia, foi nadadora da época do papai. Bem, o que eu vejo é o seguinte, Vivi, não me dá prazer ir ao Flamengo. Não me dá prazer no seguinte, as pessoas ficam conspirando o dia inteiro. Eu acho aquele um ambiente com energia péssima. Eu me lembro na época do meu pai que dava prazer você ir ao Flamengo, você
transitar dentro do Flamengo. Eu acho que isso, dependendo da forma como você conduzir, você muda esse ambiente. É impossível mudar o ambiente. Mas existe no Flamengo uma grande luta interna por poder de espaço, poder e tal. Que eu acho o seguinte, não me interessa ficar participando dessas coisas, porque se vivência dentro do Flamengo valesse alguma coisa ali, daquelas fofocadas todas, aquelas traições, traição para cá, traição para lá, o Flamengo não estava nessa situação, porque essas pessoas que têm até então se candidatado e têm vivenciado o Flamengo, não levaram o Flamengo onde pelo menos eu acho que deveria estar. Então, de onde eu concluo, talvez seja melhor você não estar vivendo aquilo, né? E você... Agora, existe muita gente boa dentro do Flamengo. Isso existe muita. As pessoas que ficam nessa conspiração é uma minoria que, infelizmente, faz muito barulho, né? Eu vejo com que disfarçatez, com que tranquilidade as pessoas caluniam umas às outras. É um negócio horroroso. Eu não quero participar disso. Então eu vejo que o Flamengo... eu acho que esse fato de estar lá dentro, saber não sei o quê, eu estou conhecendo as pessoas que vão votar e quem tem influência aonde que tem. Isso eu já estou... Quem influencia o grupo aqui, quem influencia o grupo ali. Mas não vejo nenhum problema. Pelo contrário, eu acho que você entra com a cabeça mais arejada. O que na gestão atual o senhor jamais faria? Na gestão atual? Alguma ação da gestão atual, dos 3 últimos anos, que o senhor jamais teria tomado? Eu não teria contratado esse número enorme de jogadores. Não teria contratado tanto jogador ruim, né? Que a impressão que me passa é o seguinte, a Patrícia, ela até pode ter uma gestão, não conheço bem, né, mas a gestão dela, mas imagino que ela delegue muito. Ela pode não delegar, mas eu acho que talvez ela delegue, né? Então, se ela delega para pessoas sem competência, pessoas às vezes com interesses outros, eu não sei, não é possível que se contrate tantos jogadores, desde Val Baiano até os mais recentes agora aqui, você não tem o melhor é o Wagner Love, que veio até agora, né? Tá se apostando no Adriano, todo mundo é contra, mas eu sou a favor da aposta no Adriano. Eu acho que o Adriano é um símbolo, tem que ser respeitado, nos deu um campeonato brasileiro, ama o Flamengo e eu acho que ele tem que ser respeitado. Eu também apostaria, isso eu faria. Mas aquelas contratações todas que foram feitas até, eu não sei quantas foram, e outros presidentes também contrataram, cada um bate o recorde. E quanto a gente aproveita disso? Nada, né? Então a gente não sabe por que existe tanta contratação assim, porque não dão certo. Será que eu fico pensando, será que eles não analisam quem estão contratando, né? Então isso, e eu vejo que as categorias de base têm bons jogadores, mas existe algum erro nas categorias de base, onde eu quero dar ênfase, porque eu vejo que jogadores de base não sabem passar a bola, dar um passe, erram um passe, é muita correria e pouca técnica, entendeu? Embora tenha uma garotada aí razoável que está chegando agora, né? Então eu me ateria mais à parte de futebol, né? Eu não contrataria, eu contrataria com muito mais critério. Só viria para o Flamengo quem tivesse condições de vestir a camisa do Flamengo. Isso seria o meu. Agora, administrativo, financeiramente, eu não posso entrar nesse... Tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer e eu não fiz a pergunta? Não, eu queria te dizer o seguinte, eu até me emociono lá em São Paulo, quando eu vejo aquela torcida do Flamengo tremulando, não há um dia que eu não fico com os olhos cheios de lágrimas. Então é isso que eu queria dizer. Como você pode ver e ouvir, a série Lições do Flamengo em 2012 não para. Mas Gerro Brunega aposta que a maior torcida do mundo pode e deve fazer a diferença também na escolha do presidente do clube. Já pensou nisso? Magia neles. Consagrado no gramado, sempre amado, mais plantado no Flamengo. É o ai Jesus, eu teria